amigos, amigas, eu quero convidar vocês para abrir no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24. E a gente vai ler 3 versículos. Hoje a gente tem o privilégio de celebrar aqui a ceia, a Santa Ceia. E hoje, antes da gente subir no primeiro culto, alguém me perguntou: poxa, tem ceia na comunidade da vila? E aí eu falei: tem ceia. E não tem toda hora, porque a gente quer que quando tiver, que a gente possa refletir especificamente sobre isso. E é um momento muito especial, muito precioso para a gente. A gente não tem dimensão do quanto. E hoje aqui eu queria, quem sabe, a partir do texto, a gente pensar um pouquinho sobre o valor, a profundidade desse ritual, que é muito mais do que um ritual, é meio de graça. Lucas capítulo 24, vou ler 3 versículos, o 21, o 30 e o 31. E olha o que diz o 21. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Poderia ter um mais agora ali, mas hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Tudo isso que Jesus foi crucificado. E o que esses discípulos estão dizendo, são 2 discípulos, um deles está dizendo isso. A gente tinha uma expectativa que não foi suprida. A gente achava que ia ser diferente. Aí o versículo 30, já um pouco mais à frente, diz o seguinte: e aconteceu que quando esses discípulos, estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, só então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Quero antes da gente pensar algumas coisas aqui, orar com vocês, uma oração em 3 movimentos, 3 frases. E eu vou fazer aqui e vocês repetem comigo. Vou fazer uma primeira vez, vocês veem como é, e depois vocês repetem comigo. E a oração é assim: Pai, nos abençoa. E aí a gente vai estender os 2 braços. Pai, nos transforma. E aí a gente cruza os braços aqui. Pai, nos usa. E a gente levanta a mão. Tá bom? Eu vou fazer e você repete comigo. Pai, nos abençoa. Pai, nos transforma. Pai, nos usa. Amém. Gente, nós acabamos de ler sobre 2 discípulos de Jesus que conviveram com Jesus, que andaram com ele, que tocaram, que comeram juntos, mas que estão num momento aqui de frustração, de decepção. Talvez inclusive com Jesus. Porque eles criaram determinadas expectativas que não foram atendidas. O que eles estão dizendo não foi do jeito que a gente queria. Não foi do jeito que a gente pensava. E a gente está triste por isso, frustrado por isso. Eu fico considerando, inclusive, a possibilidade deles estarem se sentindo enganados, traídos por Jesus, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eu tinha uma expectativa, mas já faz 3 dias que ele foi crucificado e nada acontece. Antes da gente aprofundar isso, eu quero falar sobre as nossas expectativas e frustrações à mesa de Jesus, quando estamos à mesa. No que isso nos transforma? Eu queria começar perguntando para a Ju e para o Marcos sobre, ainda pegando leve, tá? Alguma vez, alguma coisa que vocês criaram uma expectativa muito grande, coisa que vocês compraram, que vocês ganharam, que legal isso. E aí vocês foram usar o negócio e falaram: eu esperava mais. Não é tudo que eu...
sonhei tanto com esse negócio, às vezes gastei tanto com isso, e não, é sem graça, não fez o que eu esperava que fizesse, me frustrou. Vocês têm alguma história assim? Com certeza tem, né, gente? Não tem ninguém aqui que não tenha uma história dessa, né? Eu tenho algumas, mas eu tenho um lado, vamos dizer assim, meio pão duro, que eu sei. Eu gosto... Você sabe. Eu sei. Tu não sabe, é a Natália que sabe. A gente almoça junto, cara. É verdade. Esqueceu? É verdade. E aí... mas se depender, todo almoço é um japa por Paulo. Calma, mano. Não dá. Mas assim, a gente... Eu sempre tenho... As expectativas minhas com esses aplicativos de compra de coisas do outro lado do mundo, que demoram 20 a 30 dias, me frustram muito. Assim, sempre o que eu... E olha que eu olho os comentários, vejo as fotos. Nossa, excelente, chegou, não sei o quê, não sei o quê. Cara, quando eu pego na mão, eu falo, não era isso. Às vezes é uma roupa de time, cai, mas vem torta. Eu falo, eu não sou tão feio assim, a roupa não encaixa, as coisas são ruins, o relógio não funciona direito. E assim, eu de vez em quando ainda insisto em comprar essas coisas. Esses tempos aí, eu queria dar uma melhorada no jardim lá de casa, e eu encontrei luzes solares para o jardim. Ou seja, não ia gastar minha energia, investimento um só. E a foto era maravilhosa, as palmeiras ficam bem iluminadas. Eu não tenho palmeira, mas eu falei, vai que invento uma palmeira, tudo. E aí eu comprei, não comprei pouco, comprei um montão de luzes solares. Ou seja, eu falava, amor, a partir de agora acabou. Vai chegar a visita à noite, vai estar aquele jardinzão verdão, bonito, porque chegou 6 horas da tarde, ele liga automaticamente e nunca mais. Eu pus lá, bonito, pus nos cantinhos especiais, assim... E assim, cara, é verdade, em 10 dias uma apagou. Eu me surpreendi que elas acenderam. Não é? Mas... É verdade, eu não sei. Eu sei que assim, não deu um mês e a alegria acabou assim, eu tava já... Porque pior do que ter luzes que é assim, é ter metade das luzes que funciona, né? E aí eu fui recolhendo, eu achando que eu ia investir uma vez para a vida toda... E essa frustração da expectativa, de achar que fez um bom negócio, e raramente eu faço bons negócios, né, nesse meio. Ju. Eu sou publicitária por formação, mas é só por nome, porque eu caio em tudo isso que o Marcos falou também, expectativa lá em cima para todas as compras que eu faço na internet. Mas o que eu me lembrei, quando a gente estava falando... Foi quando a gente ganhou, eu e meu marido, a gente ganhou a nossa lua de mel, graças a Deus. A gente foi de ir para a Europa. E aí a gente viajou a Europa e no final da viagem a gente estava em Paris. E eu sou uma pessoa que curte muito culinária, gosto muito de acertar o prato que eu peço. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu estou em Paris, eu preciso comer steak tartare nesse lugar. E aí, só que a gente já estava assim... Como é que é o nome? Eu nem sei Eu nem sei Steak falar. tartare. Eu nem sei se isso é francês também. Me desculpe, pessoal, se É um não negócio for. de carne. Mas eu gosto muito de carne, exato. Crua. E aí, o que aconteceu? A gente estava bem no final da viagem, a gente já estava meio assim, contando as moedas dos euros que a gente tinha. E a gente encontrou um restaurante, eu sentei e falei, cara, vou pedir o steak tartare. Beleza. Pedi, e aí a primeira garfada que eu dei na boca, assim, tinha um gosto de ketchup. Eu falei, eu não acredito que eu cheguei em Paris, eu gastei não sei quantos euros, eu não me lembro quantos euros eram, e eu tô comendo um negócio com gosto de ketchup, tipo assim, não faz sentido pra mim. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, e eu fiquei muito frustrada mesmo, assim. E eu sou a pessoa que fica, meu marido sabe, eu fico brava quando eu erro o prato. Mas é uma experiência que... Você não tinha uma frustração mais humilde, não? Não tinha. Não. Ô, Paulo, eu contando sobre a Shopee, e ela tá lá em Paris frustrada com o restaurante. A diversidade da igreja, né? Tem de todo... Aleluia. Tá Desculpa, certo. mas a gente teve que repetir a piada. Foi boa no primeiro. Foi a primeira piada que a gente repete dos 2 cultos que funciona. Eu fiz curso de inglês durante vários anos na minha vida. Esse foi o meu produto.
E acho que foram 8 anos, uma experiência maravilhosa, um curso excelente lá em Niterói. E ao tá rindo de quê, meu Deus? Chegou a hora da primeira viagem para os Estados Unidos, depois de ter completado esse curso. E pensa numa pessoa fluente assim. Era eu, no meu currículo e na minha sala de inglês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu comecei a ouvir as pessoas falando e comecei a tentar falar, eu me questionei, será que foi inglês mesmo que eu aprendi? Porque eu não entendia nada. E eu falei, que frustração, cara. Eu achei que eu ia chegar aqui arrasando e me comunicando, entendendo tudo. Eu não entendia nada e muito menos conseguia falar qualquer coisa. E eu fiquei muito frustrado. Falei, poxa, num ambiente controlado da sala, eu era um dos melhores alunos e falava bem, e fazia música em inglês e cantava e tal. Mas no mundo real, na rua, não funcionou. E o nosso primeiro ponto de hoje é o seguinte: Jesus não nos chama para situações ideais. Jesus nos chama para situações reais. E eu não sei se você já sentiu a frustração, alguma dessas aqui, com certeza, vocês sabem do que a gente está falando. Cada um de nós já sentiu na pele esse tipo de coisa. E tem uma que de vez em quando acontece desse ambiente aqui para a rua ali fora. A gente ouve coisas que a gente gosta, eventualmente, tudo bem que aqui não é tanto assim, que somos presbiterianos. Tem gente que se arrepia, tem gente que fala, nossa, que palavra, que coisa linda, e cantamos cânticos de vitória e tal, mas parece que quando a gente passa por aquela porta de vidro ali, lá fora, é muito possível de acontecer uma frustração do tipo, poxa, o que foi anunciado lá e que eu achei tão legal, durante a minha semana não funciona. A minha expectativa em relação ao que eu gostaria de viver a partir de coisas que eu ouvi, ou de expectativas que eu mesmo criei, não acontece, e eu me vejo frustrado, frustrada. Talvez você já tenha sentido isso, eu já senti. Inclusive a partir de coisas que eu mesmo aqui preguei, e durante a semana me peguei falando, não está funcionando. O que é que acontece? Jesus nos chama para situações reais, e não para situações ideais. Obediência, fidelidade a Jesus, isso não se dá no ambiente controlado. Aqui dentro ninguém precisa ser fiel, ou quase que não precisaria. A prova mesmo é lá fora. A gente já fez até essa analogia, que é como se fosse um jogo de futebol. Isso aqui não é o jogo, isso aqui é o vestiário. E às vezes tem gente querendo jogar no vestiário. E a gente fala, não, mas o jogo é lá fora, é no mundo real, porque Jesus não nos chama para situações ideais. Jesus nos chama para situações reais. Pensando sobre isso, eu lembrei de um testemunho que eu ouvi, mais uma vez essa semana eu já tinha ouvido, sobre uma pessoa que se encantou por Jesus, se encantou pela palavra e entregou a vida para Jesus. E ele falou, posso contar meu testemunho? E a gente falou, claro, pode, queremos ouvir. Ele falou, meu testemunho é o seguinte, assim que eu me converti, a primeira cena pós-conversão foi minha família me abandonando e dizendo, a gente não está mais com você. Essa pessoa de tradição oriental, japonesa, ele, assim como toda a família, tinha na casa dele um altar para adoração dos seus antepassados, chama Butsudan, esse altar. E tem nas casas das famílias japonesas e dos descendentes. E uma crise na conversão de alguns japoneses ou descendente de japonês, uma das crises principais é, não faz mais sentido para mim esse altar aqui.
E ele então, para o horror da sua família, chamou sua família e falou: gente, eu estou abrindo mão desse altar aqui, estou me desfazendo, não faz mais sentido para mim. Agora eu adoro o antepassado dos antepassados, que é Cristo Jesus, o mediador da criação, que está desde antes de tudo. E a família falou: mas que absurdo, que traição. E a família então o abandona. Ele falou: esse é o meu testemunho, mas não para por aí. Eu tenho uma empresa, pastor. Ou melhor, eu tinha, pastor. Porque eu, ao me converter, eu atentei para o fato de que a minha empresa, ela operava a partir de situações irregulares, injustiças, inclusive com funcionários. E eu falei: não, eu tenho que começar a trabalhar direito. Isso não está certo. E ele falou: só que eu descobri que eu não sabia trabalhar direito. E a empresa faliu, a empresa quebrou. Esse é o meu testemunho, pastor. Eu encontrei Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, e a minha família, no instante seguinte, me abandonou, e a minha empresa quebrou. E eu ouvi esse testemunho e falei: isso é um testemunho? A expectativa desse homem, qual seria? Será que era essa? Provavelmente não. Mas ele permaneceu firme. E aí me vem a pergunta: o que será que nos mantém firmes, já que, à medida que conhecemos o Evangelho e a pessoa de Jesus, a gente descobre que Jesus não é alguém que veio meramente para satisfazer as coisas que a gente espera que ele satisfaça. O Evangelho não é uma mensagem de venha e seja feliz e fique satisfeito e tenha tudo o que você gostaria de ter. Não é isso, porque Jesus não nos chama para situações ideais. Ele nos chama a um compromisso com Ele, que se manifesta, que floresce, sobretudo, nas situações reais, em meio às dificuldades e às lutas. Mas eu, quando ouvi isso, eu fiquei, me sentindo mal com aquele testemunho e pensando: será que ele vai permanecer depois disso tudo? O que será que nos mantém? E lembrando dessa história, eu lembrei de um outro pastor, amigo, que ele conta que as nossas frustrações em relação a Jesus e ao Evangelho, muitas vezes têm a ver com o fato de que a nossa relação com Jesus, ele falou assim, é semelhante à relação de uma formiga com o açúcar. Olha essa metáfora que ele fez. Ele disse assim: é muito fácil ter uma igreja de formigas. Ele falou: você sabe como que começa? Ele falou: bota um punhado de açúcar em cima de uma mesa e espera chegar uma primeira formiga ali. E a formiga vai chegar e ela vai mexer as anteninhas ali, vai se sujar daquele açúcar. E aí nós já temos uma evangelista. Porque ela libera feromônios. Espero não estar falando alguma coisa errada, né, Ju? É alguma coisa assim. Mas enfim, ela, vamos supor, ela volta para o formigueiro, encontra as outras e vão ficar sabendo que tem açúcar num determinado lugar. Logo você terá uma procissão delas em direção àquele templo sagrado. E logo você vai ter uma congregação ali de formigas. Você nunca viu uma congregação de formigas? E elas vão estar ali. É só ter o que o estômago delas... Estômago? Não sei se tem estômago, mas o que elas anseiam, o que elas têm de expectativa suprida ali naquele bolo de açúcar. E logo, logo, essa congregação vai se tornar uma mega igreja, se você der mole. Às vezes uma mega igreja na sua cozinha. E dá até para sofisticar, não dá, Marcos, um pouco mais? Porque aí começa a ter denominação. Igreja do açúcar mascavo. Vai ter. Igreja do açúcar cristal dos últimos dias. Vai ter. Presbiteriana refinada. Presbiteriana refinada.
demerarianas, né? E ele falou, às vezes a nossa relação com Jesus é superficial nesse nível. A gente está o tempo todo se relacionando com Jesus como se ele fosse alguém que existe para satisfazer as minhas vontades, e como se as minhas vontades, as minhas expectativas em relação a ele fossem o que precisa acontecer. Tem que ser assim. Se não for assim, eu vou para outra. Eu saio do refinado e vou para do mascavo. A nossa relação com Deus, com a igreja, com o evangelho, às vezes, tem esse nível de profundidade. Só que o evangelho é mais do que venha e obtenha o seu docinho. O evangelho não é um infoproduto. Lembrei de você, Marcos. Não que você faça isso, não é isso. Acho que você entendeu. Que é, o infoproduto tem muito essa técnica que o Marcos me ensinou, não para usar aqui na igreja, em outras coisas, mas é a sua satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. O evangelho não é isso. E aí eu volto nessa pergunta que eu fiz, que é o que a gente vai refletir hoje aqui, com o pão e com o cálice, que é o que te segura na condição de fiel a Jesus, aos seus princípios, fiel ao evangelho. Se numa relação mais profunda com Jesus e com o evangelho, a gente descobre que Jesus não existe para satisfazer as nossas expectativas, embora elas possam ser satisfeitas, mas a partir de algo mais profundo. O primeiro ponto, então, é: Jesus nos chama para o mundo real e não para o mundo ideal. O segundo é: nossas expectativas podem nos impedir de enxergar Jesus e o poder do seu Salvador sacrificial, o seu poder sacrificial na cruz, por nós. O profeta Isaías 53 diz que nós olhamos para Jesus e não vimos nele nada que nos atraísse. A carta de Paulo diz que o ser humano, assim como as formigas, fez do seu ventre o seu Deus. Então, se não é por aí, se Deus não existe para satisfazer o meu ventre, o que me segura? Por que eu continuo? Por que estamos aqui? Por que nos definimos como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus? Quero perguntar para o Marcos e para a Ju, para ver se você já se percebeu sem conseguir enxergar Jesus, a ação de Jesus, o cuidado de Jesus, por causa de expectativas, às vezes erradas, ou até legítimas, mas no lugar errado. E aí vocês não conseguiram perceber, gente, mas Deus estava nisso e o que ele tinha foi melhor. Vocês têm alguma experiência assim para compartilhar? Eu tenho várias, porque eu estava até comentando com o Paulo que eu acho que essa é uma das grandes lutas da minha vida, assim, colocar expectativa em Jesus de uma forma meritocrata. E eu lembrei de quando o meu marido ele está fazendo medicina, e quando a gente decidiu que ele ia fazer medicina, ele estudou bastante tempo, assim, estava na pandemia, e enfim, ele conseguiu parar de trabalhar na época para poder estudar. E estudou muito, 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 muito. E eu lembro que teve uma vez que era o vestibular da Federal do Paraná. A gente morava em Curitiba ainda. E aí a minha sogra, minha mãe, a gente se reuniu assim. E a gente fez relógio de oração enquanto ele fazia a prova, assim. Então, cada um orava 1 hora e a gente foi nessa. E eu lembro que dentro do meu coração era como se eu estivesse comprando Jesus mesmo, assim, com um sacrifício, sabe? Falando assim, não, eu estou orando aqui, 1 hora, cada um está fazendo 1 hora, tá? A gente está. E a minha expectativa era de que ele passasse naquela vez, né? Naquele vestibular. E ele não passou, né? Naquela época ele não passou. É muito comum em medicina, né? Mas, e aí eu lembro que eu fiquei muito brava com Jesus.
internamente, assim, tentei não expor muito, porque ele estava sofrendo muito na época também. Mas eu sofri muito, eu fiquei muito chateada. Eu falei, Jesus, como assim? A gente estava aqui, ele está aqui quase 2 anos estudando, né? Já tem tantas coisas aí e a gente não tem condição para fazer em outro lugar. Tipo, não vai dar para a gente fazer particular. Um monte de argumentos, né? E aí eu lembro que Jesus me constrangeu e me lembrou, né, de uma música, inclusive, que eu acabei escrevendo, porque eu li um livro do Brennan Manning que fala que eu construí de Deus a minha imagem e semelhança, né? E aí eu fui constrangida por aquilo, porque eu falei, cara, eu estou moldando Jesus a minha vontade, né? Como se eu quisesse que ele só me satisfizesse e não me santificasse, que é o objetivo mesmo, né? E aí, enfim, esse processo de perda, de várias vezes, né, não passar e tudo mais, isso fez com que a nossa fé fosse cada vez mais provada. E a gente, e eu acredito que eu fui santificada nesse processo, né? Que Jesus foi se mostrando o verdadeiro Jesus e não o Jesus que a Júlia construiu na cabeça dela. Paulo, você falou aí sobre expectativas muito altas que não deixam a gente ver o que está acontecendo e o que Deus está fazendo. Você falou do infoproduto. Tem uma técnica no infoproduto que é você frustrar um pouco, criar uma expectativa para depois você melhorar, que chama ancorar preço. Então é assim, você acha que é caro pagar R$600 num tênis. A nova coleção do tênis vai vir com 3 tipos de mesmo tênis. Um vai custar 3.000, outro vai custar 1.500 e outro vai custar 700. Como você gostou do tênis, você fala, eu pelo menos estou na humildade pagando R$700 aqui nesse tênis aqui, não é o mais caro, eu não estou ostentando. E você acaba, como a expectativa sua, mesmo você achando caro, 600, como a expectativa sua falou, mas o mais caro está 3.000, e a empresa de tênis nem está afim de vender o de 3.000, acaba vendendo para alguns mais burros, não sei lá, mas assim, o que ele quer é convencer você que você está pagando pouco, mesmo você pagando um absurdo. Por que eu estou dizendo isso? A rede social é só isso agora, é só gente ancorando, na área que eu trabalho, é todo mundo falando de milhões, eu não sei qual que é a sua área, mas provavelmente você deve seguir alguns da sua área. Não sei qual que é a sua área, moda, se sua área é construção, qual que é a sua área, mas você está sendo exposto a pessoas ancorando mais alto do que é. E qual é o problema disso? O problema disso é que eles estão fazendo isso para te vender um produto, mas mesmo que você não compre, você foi ancorado alto. O nível de frustração com a vida que você tem vai ser gigante. Ou seja, as redes sociais estão fazendo a gente criar uma expectativa do que a gente quer para viver, que nunca foi do nosso coração, mas colocaram esse desejo dentro da gente. E isso vai gerar algo, pelo menos em mim, gera algo que, várias vezes, o Marcos Botelho, da cidade de Arujá, cresceu praticamente num sítio. Ele se satisfazia com tão pouco. O sonho dele era ter um pouquinho, os filhos, tentar morar num lugar legal, mas hoje, porque a gente ouve tanto e cada vez mais parece que, oh Deus, por que o Senhor não me dá isso? Gente, se você mora em São Paulo, você já faz parte de gente que tem muito recurso. Eu sei que às vezes eu tenho que voltar para lembrar isso, e aí a gente perde o que Deus está fazendo. A gente se pega lamentando, se pega falando assim, eu não ganho o que eu quero. Eu entendo que isso tem que ser falado no seu trabalho para ninguém pedir dinheiro para você, sei lá. Mas a gente começa um discurso de insatisfação que não foi Deus que fez. E se você voltar, você vai ver, você tem tão mais do que você pediu para Deus. E mais que isso, você tem coisas intangíveis que o dinheiro não compra. Mas hoje nós somos criados numa expectativa de que a igreja não é boa o suficiente. O nosso trabalho não é bom o suficiente. O corpo da nossa esposa ou do nosso marido não é bom o suficiente. Mas que corpo você quer que eles tenham? E aí essa frustração de algo que nunca foi de Deus, sempre foi da comparação para nos empurrar a goela abaixo. Nós compramos essa balela e trazemos para a igreja. Porque essa é a premissa da teologia da prosperidade.
que não está só nos neopentecostais, está em todos os evangélicos. E se a gente não tomar cuidado, está aqui. Porque esse cara que falou com o Paulo, nunca seria chamado para dar o testemunho aqui. Porque a gente faz a seleção do 1% para dar o testemunho. Do cara que a empresa melhorou, do cara... E eu não estou dizendo que está errado ansiar isso. É normal, a gente quer cada vez mais conforto, a gente quer as coisas. O problema é não enxergar o que Deus está dando. É um coração não grato. É um coração que não sabe reconhecer. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A nossa espécie e as formigas também se relacionam com base naquilo que querem obter. O que será que eu posso receber? Jesus nos convida para um tipo de relação com base naquilo que Ele reparte. E a mesa nos anuncia isso. O que Ele reparte? Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Ele reparte a própria vida. A vida dele repartida comigo e com você, para ser novamente repartida por mim e por você, entre a gente e com quem quer que seja. E pode surgir uma pergunta legítima que é: mas quem disse que eu quero a vida dele repartida comigo? Eu quero viver a minha vida, não quero a vida dele repartida. E aqui a gente está diante de um mito, de uma ilusão que é: não existe vida além da vida de Jesus. Colossenses está escrito assim: nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A gente diz: não, mas eu quero viver a minha vida. Você não tem vida, a não ser a que ele tem te dado. O que a gente chama de minha vida que eu quero viver aqui, a Bíblia descreve como uma fumaça, um vapor, uma sombra do que é a vida que Jesus compartilha comigo e com você. Então perceba, quando eu digo: eu não quero, Senhor, a tua vida repartida, eu quero viver a minha vida, a gente está pulando na morte, porque fora dele não existe vida. É como se a gente pulasse sem paraquedas de um avião. E a gente está em queda livre, em direção à morte. Mas a gente vive isso que nós chamamos de vida em queda livre, dizendo para Deus assim: olha o meu carro, hein? A minha casa, a promoção do Eli, do meu marido, ele passar no teste, na prova para medicina, hein? Não esquece disso. Sem a consciência de que estamos em queda livre. E o que precisamos de fato, e antes de tudo, é de alguém que mergulhe na morte e se estenda sob nós, para que a gente não morra. A oferta de Jesus para nós é essa. E a gente está pedindo para Ele coisas que podemos e devemos pedir, mas que não tem valor nenhum se a oferta dele não é compreendida e recebida por nós. Percebe? Marcos ontem me mandou um vídeo que fazia essa comparação de Jesus é o sistema operacional. Eu estou querendo instalar vários aplicativos na minha vida, mas eu não tenho sistema operacional. Talvez essa seja uma linguagem um pouco mais técnica, mas entende essa ideia? Para a minha vida rodar, eu preciso de Jesus. E sem a minha vida rodando, nada do que eu queira, dos meus interesses, das minhas buscas, da minha corrida, faz sentido, se eu não tenho vida. Então vem antes, a vida dele repartida comigo e com você, e repartida por nós, é a base de todas as coisas. E a gente se esquece disso, e a gente não celebra isso. E a gente vive como se não fosse essa a oferta do nosso Deus para nós, que nos mantém vivos, respirando, inclusive para além desse tempo tão curto que a gente tem aqui por enquanto. Vivendo como se isso aqui fosse tudo. Mas isso é a fumaça, isso é a sombra daquilo que Ele
nos oferece. Só tem vida, de fato, quem recebe a vida de Jesus. E quando a gente vem para a mesa, gente, a ideia é essa, é aqui na mesa que a gente compreende essa realidade. Para pensar, o texto que a gente leu hoje é sobre 2 discípulos que estão caminhando frustrados, porque não receberam aquilo que queriam, não foi do jeito que eles queriam. Aí você sabe o que acontece? As mulheres que testemunharam que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, contaram para eles, olha só, Jesus ressuscitou. A nossa expectativa era muito pequena diante do que aconteceu. Mas esses homens estão cegos e eles não percebem. Aí vem Jesus e encontra com eles, Jesus ressurreto, e começa a pregar para eles, a conversar com eles, a falar com eles. O texto diz que Jesus, enquanto eles caminhavam no caminho de Emaús, Jesus começou a passear pelos textos bíblicos, uma pregação expositiva. Pensa que culto é esse, que tem Jesus como pregador. Sabe o que aconteceu? Nada. Eles não enxergaram, não reconheceram. Aí alguém poderia dizer, mas é porque foi uma pregação ali muito bate-papo, parecia a pregação da vila, tinha que ser uma mais ungida. Gente, era Jesus. E eles disseram, o nosso coração ardia. Foi ungida a pregação. Testemunho dos apóstolos, das mulheres, veio o anjo. Braço arrepiado, tudo isso rolou. O que aconteceu no final das contas? Nada. Até que Jesus diz assim, vamos para a mesa, vamos sentar na mesa. Já parou para pensar que ele poderia ter dito, amanhã, vocês não entenderam, vocês não estão me reconhecendo, vocês não entenderam o valor da cruz, amanhã estou marcando às 15h uma outra crucificação, para ver se vocês entendem. Não é isso que Jesus faz. Jesus diz, vamos para a mesa. E ao partir do pão, os olhos deles então se abrem. E eles reconhecem Jesus. Não é só alguém que tem um papo bom, que esquenta o coração, que arrepia. Não é só alguém que nos entreteve durante a nossa caminhada. Jesus é o Salvador, Ele ressuscitou. E é assim que Ele reparte a vida dele com a gente. Daqui para frente a gente não caminha mais igual. Daqui para frente os nossos anseios, os nossos desejos serão transformados por Ele. É por isso que a gente vem para a mesa. É por isso que a gente não faz toda hora, porque a gente quer assim, não. Vamos parar e prestar atenção no que isso representa, na profundidade disso, para as nossas vidas. A mesa é meio de graça porque ela abre os nossos olhos para algo que a gente não enxerga. A cruz, sem a mesa, não é compreendida. A cruz é esclarecida e compreendida por nós quando nos achegamos à mesa. E por isso eu quero convidar hoje aqui, cada um que está aqui hoje, que compreende essa mensagem, ou que pelo menos diga, eu quero que isso faça sentido para mim. Se é a vida, o que Ele reparte, eu quero receber isso, eu quero aceitar isso. Se você tem essa consciência, eu te convido para participar com a gente hoje aqui. E aí aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai levantar e tem os pontos, tem um aqui, outro aqui, um lá no fundo naquele canto e outro lá. Aí em cima também tem. E a gente vai pegar o pão, pegar o cálice, voltar para o nosso assento e esperar para comermos todos juntos, celebrando o que Jesus nos oferece na cruz e o que compreendemos à mesa com Ele, quando o pão é repartido. Você pode sair do seu lugar, ir lá, pegar e voltar, e a gente ceia juntos.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Se a vida que Jesus reparte, ou para a qual Ele nos convida, é relacionada a repartir a vida, a gente vê lá em 1 Coríntios 11, Paulo dizer assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que eu reparto agora com vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: gente, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos juntos? Assim também, depois da ceia, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. A vida de Jesus é algo do que devemos nos alimentar. Por isso a gente vem para a mesa. Para que então a vida de Jesus seja o que passa a nos constituir. Para que então seja o que passamos a repartir. Enquanto a igreja de Jesus não for vista repartindo o pão, ela não será compreendida. É difícil mesmo de entender. E aí talvez a gente esteja dando até mau testemunho, por não entender que Jesus nos convida a repartir, a viver uma relação a partir do que se reparte, e não a partir do que se quer conquistar. Tem a ver com repartir o que Ele repartiu. Você ora junto comigo? Pai bendito, muito obrigado
pela vida do teu próprio Filho, repartida por nós ali na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos encontrar à mesa por causa do convite de Jesus, onde os nossos olhos podem se abrir para a realidade maravilhosa, surpreendente da cruz e da ressurreição de Jesus. Que à mesa tenhamos os nossos olhos abertos, Senhor, que à mesa recebamos a tua graça manifesta no sacrifício de Jesus, e que a partir da mesa saiamos, Senhor, para repartir aquilo que temos recebido como que há de mais precioso. Muito obrigado, Senhor, porque a partir disso sim podemos apresentar diante de Ti as nossas súplicas, o anseio legítimo dos nossos corações, mas não perdidos, não inconscientes, não mortos em nossos delitos e pecados, mas ressurretos com Cristo Jesus, tendo em nós agora uma nova natureza e o Espírito Santo que nos guia, que nos transforma, que orienta os nossos desejos e nos faz viver a vida que Jesus nos propõe e que compartilha com a gente. Que saiamos daqui para repartir isso, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.